programa-nossa-pauta@gmail.com. No programa de hoje, destacamos o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado esta semana. Também vamos falar da ameaça do despejo do Centro de Saúde Alternativa de Muribeca, o CESAM, um espaço popular que se tornou uma referência na produção de medicamentos fitoterápicos. A gente fala um pouquinho disso numa entrevista mais tarde, mas agora toda sexta-feira você também acompanha os nossos colunistas Ivo Dantas e Maria Eduarda Rocha. Hoje, excepcionalmente, não teremos a coluna Contra Discurso com Fabiana Moraes. E é com o comentário de Ivo Dantas sobre as fake news da semana que abrimos nossa pauta de hoje. Fato em Cheque, com Ivo Dantas. Sejam bem-vindos a mais uma coluna Fato em Cheque. Essa semana, como tem sido de costume, as fake news circularam pela rede, tendo muito como foco os assuntos políticos. Por exemplo, o UOL Confere identificou que está circulando em diversos formatos diferentes a informação de que diversas lojas brasileiras, principalmente as grandes redes, estavam cancelando contratos com a Rede Globo por causa de reportagens que ela vem fazendo, que estão sendo colocadas por alguns apoiadores do governo como contrários ao governo Bolsonaro. E apesar de ter algumas lojas que realmente cancelaram contratos de publicidade com o canal, como por exemplo a Havan, de um dos maiores apoiadores do presidente Bolsonaro, as informações de que a loja Riachuelo estaria também cancelando os seus contratos passaram a circular nas redes sociais até chegar num ponto em que a rede varejista precisou emitir uma nota esclarecendo que se tratava de fake news. Inclusive na própria nota enviada pela Riachuelo, ela utiliza o termo notícia falsa, a informação de que ela estaria cancelando os contratos com a Rede Globo de televisão. Ao mesmo tempo, também circularam diversas fotos falsas de comícios e protestos contra o STF, que na verdade eram fotos antigas da época dos protestos contra a presidente Dilma Rousseff. Então, não teve grande adesão. Alguns desses protestos foram realizados contra o STF por causa da mudança na regra de prisão após segunda instância, e diversos agentes de desinformação passaram a utilizar fotos antigas da época do impeachment da presidente Dilma. Ao mesmo tempo, outra imagem muito antiga que ficou circulando pela internet ao longo desses dias foi uma foto de Papais Noéis vestidos de verde e amarelo, com a informação de que eles estavam fazendo um protesto contra o PT e que diversos shoppings da cidade de São Paulo iriam substituir os tradicionais Papai Noéis vermelhos e brancos por Papai Noéis verdes e amarelos, mas que também não se trata de informação verdadeira, se trata de uma foto que, apesar de real, foi descontextualizada. A foto foi publicada pelo G1 em 2012 ainda e mostra, na verdade, um grupo de voluntários de Itapira, que é uma cidade que fica a cerca de 160 quilômetros de São Paulo, participando de uma ação social. Essa informação foi checada, inclusive, pelo próprio G1, que identificou a informação falsa que vinha circulando aí pelas redes sociais. Então, essa semana foram esses alguns dos principais assuntos que circularam nas redes e foram checados pela agência Aos Fatos, pelo Fato Fake do G1 e pelo UOL Confere. Até a próxima semana. As manifestações políticas do último domingo também foram tema da nossa colunista Maria Eduarda Rocha. Ela falou sobre a visita do ex-presidente Lula ao Recife para participar de um grande festival cultural que lotou o Pátio do Carmo. Trocando em Miúdos, com Maria Eduarda Rocha. Olá, ouvintes da Rádio Paulo Freire. No último domingo, o ex-presidente Lula esteve no Recife para saudar os seus apoiadores e participar de um grande festival com artistas locais. Os organizadores estimaram que o público era de 200 mil pessoas, bem mais do que o número de participantes no seu último comício no Recife, em 2017. Desde que Lula saiu da prisão, no dia 8 de novembro, está todo mundo querendo saber qual vai ser o impacto disso na política brasileira. Para uns, a esperança é que seja o começo da reviravolta, que vai levar a esquerda de volta
volta ao Palácio do Planalto. Para outros, é o reforço de uma polarização entre Lula e Bolsonaro, que pode cansar os eleitores do centro e dar combustível a uma candidatura como a de Luciano Huck, por exemplo. O problema é que nessas análises que estão circulando, o foco costuma ser as eleições de 2022, que ainda estão muito longe para desenharmos um cenário mais claro. O que é evidente é que qualquer projeto de combate à desigualdade, ao preconceito e à violência no Brasil, ou seja, qualquer projeto efetivamente de esquerda, precisa partir da identificação de seus principais adversários. E quem são eles? Em primeiro lugar, é menos Bolsonaro do que o bolsonarismo. O presidente é uma figura caricata, mas porque, mesmo assim, ainda tem o apoio de quase um terço do eleitorado. Porque essas pessoas estão movidas pelo medo e pelo ressentimento. São pessoas que se viram ameaçadas pelas conquistas dos pobres, negros, mulheres, gays, populações tradicionais no nosso último ciclo político. Outras simplesmente estão frustradas com uma crise econômica que rebaixou seu padrão de vida. E há também as que sentem os efeitos do aumento da violência, para o qual precisamos apresentar alternativas. Mas o que poucas dessas pessoas percebem é que o projeto político desse governo é essencialmente neoliberal. O que quer dizer isso? Que as propostas que vão impactar mais a vida da nossa e das futuras gerações partem de Paulo Guedes. É a reforma da Previdência, é a carteira verde e amarela, que retirou direitos dos jovens a pretexto de facilitar a entrada no mercado de trabalho, é a proposta de acabar com o piso dos investimentos em saúde e educação. Enfim, são medidas que vão penalizar uma parte importante daqueles eleitores, os que não são ricos. Então, tem um trabalho de longo prazo a ser feito pela esquerda, de apresentar respostas àquele medo e àquela frustração. Porque, na verdade, os nossos interesses têm um fundo em comum. Já os que são irremediavelmente machistas, racistas, homofóbicos e elitistas, estes vão continuar votando em Bolsonaro ou em qualquer figura que reflita a sua visão de mundo tacanha. Até a próxima. E a denúncia das desigualdades é também um dos objetivos do Dia da Consciência Negra, celebrado na última quarta-feira, dia 20 de novembro. A data marca o assassinato de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, no ano de 1695. O Dia da Consciência Negra é um momento de reflexão sobre a desigualdade racial em nosso país. Essa preocupação motivou a realização do 10º Seminário de Educação em Relações Étnico-Raciais. O evento foi organizado pelo NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPE. Confira a reportagem de Humberto Cassimira. Na última quarta-feira, dia 20 de novembro, foi celebrado o Dia da Consciência Negra. Para marcar esta data, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPE, o NEAB, organizou o 10º Seminário de Educação e Relações Étnico-Raciais, com o tema População Negra em Movimentos, Religiosidades, Saberes e Militâncias. O seminário deste ano contou com a organização de mesas redondas, exposição fotográfica, apresentações musicais, entre outros. Quem explicou um pouco sobre a importância deste seminário foi o vice-coordenador do NEAB, José Bento Rosa da Silva. Nesse seminário, um ponto central é memória em movimento. Então nós estamos trazendo esses personagens que fizeram parte desses eventos na década de 70 e 80 para mostrar como o movimento negro ele está caminhando ao longo da sociedade brasileira. Então nosso objetivo principal é discutir as relações raciais hoje, mas também fazendo um contraponto com aqueles que vieram antes de nós. José Bento também explicou a significância que o 20 de novembro tem para a população negra. Na verdade, o 20 de novembro tem uma longa história. Ele surgiu ainda durante o regime militar, na década de 70, quando alguns integrantes do movimento negro buscaram colocar o protagonismo negro em contraponto àquela figura da princesa Isabel, do 13 de maio, de uma redentora, que muitas vezes o negro não era visto como um agente da sua história. Então, a partir da década de 70, aos poucos, foi se constituindo referências de personagens negros na história, na literatura, na cinematografia, e com o propósito de mostrar que, ao longo da história do Brasil, a população negra, ainda que escravizada, foi agente do seu destino na medida do possível. Então é um momento de consciência negra, de resgatar os seus direitos e buscar a plena cidadania. No último dia 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou uma pesquisa que aponta que 50,3% dos estudantes de universidades públicas são autodeclarados pretos e pardos. José Bento mostrou desconfiança em relação a essa pesquisa.
Então, primeiro, eu desconfio dessa pesquisa do IBGE. Porque na universidade nós não vemos isso. Eu estou aqui na universidade há 10 anos, eu não vejo a população negra como majoritária. Pode ser majoritária em um ou outro curso, mas na universidade como um todo, eu tenho minhas dúvidas. E eu me permito discordar dessa pesquisa do IBGE, porque eu estou na universidade, eu estou enxergando e eu não estou vendo isso. E eu tenho uma desconfiança que seja já numa pretensão de eliminar as cotas. Porque o projeto das cotas é de 2012 e fazer uma avaliação em 2022. Então, se começa a divulgar que a população negra e parda já é a maioria na universidade, pode ser um do motivo para dizer, olha, não precisamos mais de cotas étnico-raciais. E não é em todos os cursos que tem presença negra. Então, eu só vou me convencer se tiver uma estatística mostrando que em todas as áreas do conhecimento das universidades, nós temos uma população preta e parda maior do que a população não preta e parda. Eu ouvi essa pesquisa, não vi o método, né? Foi veiculado nas redes de comunicação, mas nós do movimento negro desconfiamos que isso seja uma armadilha para justificar esse desgoverno que está aí, que tem projeto de tirar as cotas étnico-raciais, como está tirando muitas conquistas das minorias de poder. A reportagem e entrevista foi produzida, apresentada e editada por mim, Humberto Cassimiro, estudante de jornalismo da UFPE. Os dados do IBGE trazem questionamentos sobre a desigualdade racial no Brasil. Enquanto metade dos estudantes nas universidades públicas são negros ou pardos, de acordo com um relatório que saiu esse ano, a situação no mercado de trabalho está longe de mostrar esses números. Ainda de acordo com o IBGE, os pretos e pardos representam 64% da população desocupada e 66% da população subutilizada. Outro dado interessante do IBGE é que quase 50% dessa população está em situação de trabalho informal. Na próxima semana acontece o primeiro encontro de Psicologia, Política e Comunidades. O encontro trata, entre outras coisas, sobre relações sociais e adoecimento psíquico. O encontro começa no dia 29 de novembro, no Centro de Educação da UFPE, e prossegue no sábado do dia 30, na sede do NEINFA, no COC. Você pode se informar melhor acessando a página do primeiro encontro de Psicologia, Política e Comunidades no Facebook. E começa daqui a pouco, a 1h30 da tarde, uma audiência pública externa sobre a situação da pesca no Recife. A audiência convocada pelo vereador Ivan Moraes vai ser realizada na sede do Caranguejo Sá, na Ilha de Deus. A audiência foi motivada pela crise vivida pelas comunidades tradicionais pesqueiras, com derramamento de óleo nas praias. Na audiência pública também vão ser discutidas as condições de trabalho de pescadores e pescadoras, que já enfrentavam dificuldades por falta de políticas públicas, mesmo antes da chegada do óleo às nossas praias. Se você estiver interessado, ainda dá tempo de participar, já que a audiência vai até o final da tarde. E agora nossa pauta vai fazer um breve intervalo. A gente volta já para conversar com Giselda Alves, do Centro de Saúde Alternativa de Muribeca, o CESAM, e com Breno Caldas, pesquisador da Incubadora de Tecnologias Sociais da UFPE e associado ao CESAM há 8 anos. Lembrando que você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Agora são 12h18. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Você sabia que a Constituição Federal determina que as empresas de rádio e TV compõem o sistema privado, público e estatal de comunicação? O artigo 223 determina que o governo federal deve conceder os canais. Assim, a comunicação pública que defende os interesses do cidadão, como a Rádio Paulo Freire, está garantida por lei. Conheça seus direitos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, acompanhe. Toda segunda tem Experimenta, entre Caderno de Cinema e 820 no ar. Terça tem Chega Junto, Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, Arqueologia em Evidência, Saúde é o Tema e Musicac. Quinta tem Papo Reto no rádio, Amplitude 88, Codinome Resistência e Cantando e Brincando nas ondas do rádio.
Sexta tem Papos e Beats e Nossa Pauta. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Você sabia que a Constituição Federal protege o trabalho de adolescentes e crianças? O artigo 7 determina que o adolescente entre 14 e 16 anos de idade pode trabalhar somente na condição de aprendiz. E ele não pode ter trabalho noturno, nem perigoso, nem que prejudique a saúde dele. Conheça seus direitos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Programa Entre Arte, Política, Periferias, em meia hora de entrevista comigo, Chico Ludermi. Uma vez por semana, entram nessa rádio pública artistas, pensadoras, ativistas, abordagens críticas, autônomas e contra-hegemônicas. Toda segunda-feira, ao meio-dia, aqui, na Rádio Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta ao vivo com Nossa Pauta. Neste bloco, a gente fala sobre intimação judicial que ameaça o Centro de Saúde Alternativa de Muribeca, o CESAM. Um espaço popular que se tornou uma referência na produção de medicamentos fitoterápicos, o CESAM foi intimado a desocupar o imóvel que ocupa nas proximidades de um conjunto habitacional da Caixa Econômica que se encontra em demolição. Nós vamos conversar sobre isso com Giselda Alves, representante do CESAM, e com Breno Caldas, pesquisador da Incubadora de Tecnologias Sociais da UFPE e associado ao CESAM há 8 anos. Gente, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Então, a gente já começa perguntando, antes de qualquer coisa, o que é o CESAM? Giselda, se você puder começar como representante. Como ela disse, eu me chamo Giselda. Estamos no CESAM há 21 anos, né? Um grupo de 6 mulheres, onde a gente vem trabalhando a questão da saúde com a comunidade. Nós temos uma horta de plantas medicinais, onde a gente tenta resgatar esse saber popular, não é? Nessa construção de viver essa articulação com a comunidade, não é? E a gente descobriu nesses 20 anos que trabalhar a questão das plantas medicinais foi uma abertura para muitas coisas, né? Para essa articulação com a comunidade, para sentir o problema da comunidade, porque se hoje a saúde tem uma precariedade, imagine há 20 anos atrás. Nós tínhamos um posto de saúde que só abria meio expediente e a carência era muito grande. E a gente começou a trocar esses saberes, né? O que a gente fazia quando um filho adoecia em casa e trocar essa experiência em relação às plantas medicinais. A gente começou mais ou menos assim, como CESAM, que significa Centro de Saúde Alternativa de Muribeca. Para justamente dar assistência a uma população que não tinha essa assistência, né? Pois é. Dividindo esses saberes, né, contribuindo com os saberes de plantas medicinais e poder partilhar esse saber junto com as pessoas e também estimular as pessoas a ter um plantio também de plantas medicinais na sua casa, uma hortazinha, porque nós, no nosso espaço, nós temos uma farmácia viva, né? Um berçário, né, de plantas medicinais. Então, esse trabalho também é uma forma de pedir para as pessoas, orientar, para que não haja tanto desmatamento e comece a cultivar, resgatar esse saber popular, essas plantas que muitas delas estão em escassez, né? Pode-se dizer. Mas hoje, qual a importância do CESAM para a população local? Giselda? Bruno, se você puder falar, já que Giselda começou, você pode continuar então a conversa. Isso. Então, Fala no microfone. boa tarde. Então, o Centro de Saúde Alternativa de Muribeca, ele presta um serviço à comunidade muito importante, né? Como a dona Giselda mencionou, a escassez da presença do Estado, de serviços de saúde, levou a uma necessidade, e aí essas 6 mulheres, elas se organizaram num espaço na comunidade, elas tinham autorização do poder público para ocupar esse espaço, que era um espaço em que estava um dos prédios desse conjunto habitacional que está em demolição. Então, há mais de 20 anos esse prédio foi demolido e esse espaço foi ocupado pelo CESAM com autorização do poder público. Desde então, o CESAM realiza atividades em uma horta,
certo? Em que elas têm várias espécies de plantas medicinais nativas, algumas espécies consideradas em extinção na natureza, estão preservadas nessa coleção. Existe também um espaço, nessa mesma ocupação do CESAM, em que são manipulados os remédios naturais. Então, essas plantas medicinais são beneficiadas em lambedores, em tinturas, são oferecidos treinamentos, capacitações para a população. Existe um espaço lá também que é como uma sala de aula em que o curso de doutorado em agroecologia e desenvolvimento territorial da Universidade Federal Rural realiza atividades. Então, a comunidade realiza várias atividades comunitárias, a escola do bairro. Então, um espaço de intensa troca de saberes entre a sociedade e a universidade, o CESAM, o saber popular e o saber científico. Então, dessa experiência, a gente pôde perceber também um capital social muito rico. Então, a gente teve a oportunidade de acompanhar esse trabalho durante esses 8 anos, e no primeiro momento, uma das coisas que mais chamou a atenção foi a relação que elas tinham com a escola do bairro. Então, uma escola de ensino médio, pública, estadual, e aí elas conseguiam que os jovens da comunidade trabalhassem na horta aos fins de semana, levando a possibilidade de outras atividades, que complementam as atividades curriculares da escola e que também podem levar à geração de trabalho e renda. Então, observando assim esse cenário tão rico, esse levantamento que foi feito pela Universidade Federal de Pernambuco, junto com o ITEP, o Instituto Tecnológico do Estado, mapeando esses grupos, teve um destaque muito forte para o CESAM. E aí a gente iniciou algumas parcerias, estimulando essa relação que já existia entre o CESAM e a escola. Um dos projetos resultantes desse trabalho levou o 2º lugar do Prêmio Miguel Arraes de Inovação Inclusiva, que foi um prêmio de ampla concorrência, foi um edital da FACEP. Então, numa parceria do CESAM com a UFPE e a Escola Edson Mori Fernandes, o grupo conquistou o 2º lugar desse prêmio e recebeu no Palácio das Princesas, das mãos do governador, Paulo Câmara, essa premiação, que é uma premiação muito importante. Elas têm uma atividade desde a fundação, estiveram na Holanda mostrando essa experiência. Então, isso também chamou muita atenção da comunidade internacional. A gente tem um exemplo da parceria com a Universidade de Ottawa, no Canadá, em que o objeto de investigação dessa pesquisa são as relações que essas mulheres têm, Elas já se identificam enquanto economia solidária muito antes de existir uma política que tratasse desse tema. Então, você percebe uma relação horizontal, Dona Giselda faz parte desse grupo de 6 mulheres, então as decisões elas acontecem de uma maneira muito respeitosa. E esse exemplo de resistência, ele é estudado por várias instituições no mundo. Então, reconhecidamente, o grupo já tem reconhecimento de instituições da Alemanha, os cursos de doutorado que utilizam o espaço, inclusive para estágio curricular, a preservação das espécies em extinção. Então, a gente foi tomado o CESAM é um grande aglomerado assim, de causas muito importantes, Porque Exato. Tem a questão, como você está falando, de espécies que estão em extinção, tem a questão de resistência de ser 6 mulheres que fazem esse espaço e que fazem todas as decisões juntas, e vocês já têm um reconhecimento internacional, Exato. Então, até assim, a pergunta que fica é, sabendo que vocês têm toda essa importância, têm reconhecimento, Giselda, por que você acha que, apesar disso tudo, vocês acabaram recebendo essa ordem de despejo? Para melhor dizer a você, nos pegou de surpresa, Porque, como Breno falou, nós estamos lá, não é à toa, não foi por ter invadido, não tem nada a ver, A gente está porque a gente teve esse direito de estar lá. Então, justamente a questão da Coab na época, que a gente tinha um papel de consentimento, que a gente tivesse um trabalho assim, através da diocese. Só que, por isso, a gente nos pegou de surpresa, nessa questão de querer que a gente desocupe em 15 dias, porque em nenhum momento, quando estava se discutindo a questão do conjunto Muribeca, o CESAM foi chamado para alguma conversa. Não, porque até então, dentro dessa proposta de demolição, nós nos sentimos excluídos disso, Tanto por conta dessas coisas. E, de repente, a gente chegou e ficamos sem saber o porquê das coisas.
Depois foi que veio aquela questão, vamos ver os autos para ver quem foi que... A gente recebeu essa intimação, não é? Esse documento através da prefeitura. E quando a gente procurou, eles falaram o seguinte, que eles estavam assinando simplesmente um intermediário, não é? E a gente ficou sem saber o porquê de tudo isso, né? Se questionando o porquê das coisas, né? Diante de tudo isso que vocês escutaram, desse trabalho que vem sendo realizado no CESAM. Que são mais de 20 anos já. 21 anos, não é? E a gente, com essa articulação na comunidade, né? Com essas lideranças que tem na comunidade, a gente sempre procurou viver essa harmonia entre a gente lá. E não é um espaço... É um espaço político, porque a gente junta a comunidade para discutir as questões da própria comunidade, né? Mas sem fins partidários, né? A gente tem essa conotação dentro do nosso trabalho, acho que por isso que até hoje a gente existe, né? Respeitando todos, mas cada um com seus limites. E a gente vive dessa forma, querendo ajudar, querendo participar. Assim, não, a questão da gente também estar dentro da comunidade para ver as questões de saúde, para orientar nas pessoas que nos buscam também dentro do nosso espaço, né? E de repente a gente se vê dessa forma, eu acho isso uma agressão e uma falta de respeito por tudo isso que a gente vem se dedicando a esses anos todos, né? Até o momento de agora, vocês conseguiram encontrar assim um porquê para isso? Eles deram alguma justificativa para vocês ou tá simplesmente assim, saiam e acabou? Dentro do que a gente recebeu, é dizendo que o espaço é da Caixa e que eles estão querendo o espaço, né? Mas a gente não sabe realmente como é que é a história. Breno, se quiser complementar. Então, esse processo ele existe desde 2016. Ele existe desde 2016 e o CESAM nunca foi citado nos autos desse processo. Então, ele não teve a oportunidade de fazer a própria defesa. E agora, na fase de execução, em que foi solicitado, em que está ocorrendo a desocupação e demolição dos prédios da Caixa Econômica, né, que eram estruturas naquele formato de prédio caixão, que apresenta vários problemas técnicos. E aí, eles estão, nesse momento final agora da execução, solicitando a desocupação para a demolição dos prédios próximos. E aí o CESAM está nesse grupo. Mas assim, lembrando que de uma maneira arbitrária, porque o CESAM não teve a oportunidade de fazer a sua defesa no início do processo. Então, nós já conversamos com alguns juristas, estamos muito confiantes, né, de que esse processo vai ser revertido. O poder público não passou pelo CESAM, então não foi verificada a função social do espaço, não foi solicitada a documentação para que o CESAM mostrasse que houve boa-fé na ocupação. Existem documentos que demonstram que o poder público autorizou a ocupação desse espaço, né? A finalidade para a qual ela foi proposta tem sido cumprida, tem até transbordado a essa perspectiva, né, do que havia sido pensado inicialmente. O CESAM tomou uma proporção muito maior para a comunidade e a gente tem a sensação de que isso também faz parte de uma relação de especulação imobiliária. Sem dúvida, o bairro de Muribeca, hoje eu me recordo de 8 anos atrás, enquanto estudante, quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente tinha que pegar vários ônibus, tinha que pegar uma van na entrada. E hoje, para vocês terem uma ideia, daqui para o CESAM, para Muribeca, a gente demora menos tempo do que para chegar em Boa Viagem. Então, se tornou um local muito atrativo. Tem muita especulação sobre o que vai acontecer naquela localidade, né? Seria a criação de um parque ou outro grande empreendimento imobiliário. Mas a gente acredita que já existe espaço suficiente para que isso aconteça. Não há necessidade sem tirar o de vocês, sem tirar o CESAM de lá, né? O trabalho dessas mulheres é notável para a sociedade. E existem também outras comunidades, outras famílias que também não precisam ser retiradas de maneira tão violenta desse local. Então a gente espera que realmente, né, essa sensibilização também que a gente tem conseguido da mídia, né, de várias entidades que têm assinado as petições públicas, seja suficiente para que o poder público, para que a juíza revejam esse caso, né, revejam a função social desse espaço e que já há espaço suficiente para qualquer empreendimento imobiliário. Não há necessidade para essa violência, né, para essa retirada assim, de 20 anos de trabalho em 15 dias de uma maneira tão arbitrária.
E, Giselda, vocês mencionaram que deram um prazo de 15 dias para vocês desocuparem o prédio, né? O prazo ainda é esse ou vocês conseguiram negociar alguma coisa? Como é que está esse processo? A nossa advogada ela está entrando com a documentação, acredito que hoje ou na próxima segunda-feira, para justamente tentar impedir essa questão de eles chegarem lá e demolir, né, que está vencendo justamente dia 28, no caso na próxima quinta-feira, né, mas a gente acredita que com essa documentação a gente vai poder suspender essa demolição. Se caso não houver vocês não conseguirem reverter essa situação, vocês pretendem cumprir a intimidação judicial? Ou não? Olha, é uma pergunta difícil porque é aquela situação, né? Lei, a decisão judicial não se discute, né? Se cumpre. Isso. Mas, assim, o que a gente pode dizer é que todo grupo, toda mobilização tá suficiente para resistir, né? Para debater, para mostrar que essa decisão é arbitrária, para fazer a defesa, e nós vamos esgotar todos os meios suficientes no âmbito jurídico, nas mobilizações políticas, na mobilização social, para não deixar que isso venha acontecer. Então a gente está bem confiante, porque a causa é realmente justa, a gente tem conquistado essa mobilização. Eu acho que quando houve essa determinação, talvez não houvesse uma compreensão do significado e da relevância social do CESAM, né, e que talvez não tenha sido bem avaliado, se foi avaliado. Olha, se não passou ninguém do poder público por lá, nem para visitar o espaço, né, a gente acredita que não houve... Não tem conhecimento sobre o que representa. Né? E como é que eles vão fazer uma avaliação, esse julgamento de que vocês têm que sair de lá sem nem conhecer o projeto, né? Foi uma decisão muito precoce que vocês nem foram notificados, né? Pois é. E aí... se esse espaço fosse retirado de vocês, quem é que seria prejudicado? Que eu imagino que é um grupo muito grande, né? Olha, diretamente a comunidade, né, que sofre com a escassez dos serviços públicos, né, de saúde. Você tem também a universidade, são muitos projetos. Nós temos atualmente vários bolsistas do CNPq em projetos que tem o CESAM, né, que utilizam as plantas da coleção, que utilizam as relações sociais que são desenvolvidas, né? Você tem o próprio doutorado Você tem o próprio curso de doutorado que realiza estágio nesse espaço, o curso de doutorado em agroecologia e desenvolvimento territorial da Universidade Rural. O CERTA também tem um curso técnico em agroecologia que utiliza esse espaço. Então você tem inúmeros estudantes do estado que vão ser afetados. Você tem pesquisas internacionais, né, realizadas pela Universidade de Ottawa. Enfim, é um prejuízo não apenas local, né, territorial, que já é um prejuízo muito impactante, né, sobre essas populações, mas também um prejuízo acadêmico, científico, né, na preservação dessas espécies que estão preservadas naquele espaço. E a transferência do espaço do CESAM para outro local é praticamente impossível e inviável, né? Foram 8 anos. Era até algo que eu queria perguntar a vocês, se tem uma possibilidade de vocês irem para outro local, e se não, por que não? São 20 anos em que a terra foi preparada, né, para o plantio dessas espécies, a preservação dessas espécies, a própria relação afetiva com o bairro, com a comunidade, né, que trouxeram essa identidade para o Centro de Saúde Alternativa de Muribeca. Inclusive, nós aqui da universidade acompanhamos grupos em outras localidades, mas que não têm a dimensão que o CESAM tomou dentro da comunidade de Muribeca. Giselda, e a comunidade em si, que participa lá, também está ajudando vocês muito nessa luta? Como é que está? Os apoios estão chegando muitos, inclusive a escola Edson Murim Fernandes, que é uma escola do estado, né, que ele falou que tem de referência. Escolas particulares, pessoas que moram ao nosso redor, não é? Sempre está nos procurando e dizendo, e mostrando dar apoio a esse trabalho, e sempre dizendo: o CESAM não pode morrer, a gente não pode acabar com essa história, porque a gente sempre está dizendo, estão acabando com a história do Conjunto Muribeca, não é? Que foi uma história de 30 e poucos anos, e chegaram e começou a destruição e acabaram com a história de Muribeca. Mas a gente não vai deixar que acabe com a história do CESAM. A gente tem uma história, tem vida ali, a gente cultiva a vida, não é? Viver essas coisas dentro de um local onde a gente
esses anos todinhos cultivando vidas. Planta é vida. A gente tem uma história de cada plantinha que a gente tem ali na nossa comunidade, no nosso espaço, e que faz parte do nosso dia a dia, né? Dessa energia que a gente tem dentro desse espaço de cura que a gente tem dentro desse CESAM. Então a gente não quer, a gente vai continuar lutando para que as pessoas tomem consciência, o poder público, né? Tome consciência da importância desse trabalho do CESAM dentro dessa comunidade, dessa história de Muribeca. A gente faz parte dessa história e a gente não vai jamais, vai lutar até o final para que o CESAM permaneça dentro desse espaço. Até porque, como você falou, tem uma relação aí afetiva mesmo, né? Porque vocês estão há 21 anos naquele espaço, com aquela população. Talvez vocês tenham conhecido o filho da pessoa que antes trabalhou lá ou estudou lá. Então, assim, é uma relação que você não tem como ter se você for para outro espaço, né? Para melhor dizer a você, a nossa advogada é cria do CESAM, né? A avó dela faz parte do CESAM e ela cresceu dentro desse espaço, né? Dentro do CESAM. Então, é até uma questão de orgulho para ela poder defender a história do CESAM, porque ela conhece, ela viveu ali dentro com a gente, não é? Porque a gente tinha a gente tem toda essa harmonia, a gente sempre diz que esse trabalho do CESAM é a extensão da nossa casa. A gente vive realmente o sentimento de cada uma e a gente conquistou essa confiança na comunidade, porque hoje, sempre quando eu digo às pessoas na minha falação, que é muito bom hoje, é muito fácil trabalhar a questão das plantas medicinais, porque ela está na mídia, né? Mas há 20 anos atrás, a gente tinha essa discriminação, né? Em relação à planta, as pessoas não queriam, não tinha credibilidade muitas vezes. Vários mitos, né? Justamente. E a gente, nesses 20 anos, a gente conseguiu resgatar essa cultura dentro do nosso espaço, dentro da nossa comunidade. A gente conseguiu de vocês, justamente, né, que foi construindo aos poucos, construímos essa confiança nas pessoas, esse acreditar, esse resgate, ia chegar lá e conversar sobre o que a gente faz quando adoecia uma criança. Porque a gente sempre diz, nós não somos médicos, né? Mas estamos lá, a gente não sabe tudo. A gente tem o conhecimento, partilha esse conhecimento que a gente tem e também está aberto para também escutar os conhecimentos de outras pessoas, né? Por isso existe, assim, essa relação tão boa com a universidade, porque existe espaço para todos. Nós temos nosso saber popular, né? E eles têm o saber científico, que a gente conseguiu conviver nesse espaço desse trabalho, né? No respeito de dos dois, nessa parceria, né? E tudo isso foram conquistas de 21 anos, né? Nesse estudo, nesse querer conviver, nesse querer viver essa questão da harmonia entre a gente, desse conhecimento, de se fazer respeitar, né? Porque quando esse grupo começou, tão pequenininho, né, que a gente dizia, nós estamos fazendo aqui um trabalho de formiguinha. Mas com toda essa repercussão que está acontecendo em relação ao CESAM, a gente sente hoje como essa sementinha cresceu. É como uma semente de mostarda, vocês que diz o Evangelho. Vocês estão vendo agora todo mundo pois todas as relações que vocês se formaram ao longo dos anos. Justamente, né? Esse respeito, essa confiança, que foram conquista desse grupo, né? Conquista de 6 mulheres que abraçaram a causa, que acreditam no que está fazendo, né? Que têm resultados do que estão fazendo, de testemunho de pessoas que buscam a gente, pessoas que já chegaram lá e quando vêm chorando, perguntando se realmente a gente vai sair, por que querem acabar com o CESAM? Por que isso? Até o CESAM querem tirar da gente, quer dizer, mas a gente não, a gente está aí para lutar, para dizer às pessoas, como já está se dizendo, não é só a gente que diz que o CESAM é importante, é as pessoas que veio participar desse círculo, dessa roda, e poder dar esse testemunho da importância do CESAM em cada momento. Então, só isso é uma gratidão muito grande que a gente tem por essas pessoas, e a gente não cansa de dizer, nós somos gratos a todos, por pequena coisa que estejam fazendo, que para a gente é grande, né? Nessa caminhada, nessa luta. E a gente está aí para lutar e para continuar e para permanecer. Porque a gente acredita no que está fazendo. Inclusive, eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente pela live, que está mostrando um apoio enorme a vocês. Então, eu queria agradecer a todo mundo que deu like até agora, como Gleidson Souza, Edson Namastê, Ivana Festini, Caroline Silva, Heloíse Barato.
Baracho, entre vários outros, e também as pessoas que estão comentando, como Suelen Vasconcelos e Ivana Festini. Suelen Vasconcelos, inclusive, disse que o CESAM hoje é símbolo de resistência, não pode ser desocupado, não pode ser demolido. Vamos lutar e resistir. Exatamente. Breno, eu queria perguntar, como é a luta do CESAM em busca de uma saúde alternativa aqui em Pernambuco? Qual a importância? Então, o CESAM, ele tem o cultivo, né? As mulheres têm a horta no espaço, então são preservadas várias espécies nativas de plantas medicinais. A questão da medicalização, né? Existe uma supermedicalização das pessoas na atualidade, então você tem a possibilidade de trocar um analgésico, trocar vários medicamentos que são utilizados de maneira indiscriminada. Que até, inclusive, muitos desses causam vício, né, a longo prazo. Exato. Pela utilização de plantas medicinais, que também requer uma orientação segura, um uso seguro. Então, a gente tem um exemplo lá na comunidade do médico da comunidade que receita os produtos do CESAM. Então, você já tem uma redução do consumo desses medicamentos ditos alopáticos, né? E a utilização, a substituição por plantas medicinais, né? E a complementariedade, né, desse tratamento, né? A possibilidade... Um junto com o outro, né? Não é nem só a medicina tradicional, nem só a medicina alternativa, juntar os dois e isso fazer com que as pessoas fiquem com a saúde melhor, né? Essa é mais ou menos a ideia de vocês? Então, na verdade, a gente espera que a população só venha utilizar o medicamento alopático quando ele realmente for necessário. Então, existem possibilidades de você resolver sintomatologias mais simples, como uma dor de cabeça, como uma febre, através do uso de plantas medicinais e de remédios naturais. Essa é uma prática que já é adotada por muitos médicos, por muitos profissionais de saúde, né? A gente entende também que as plantas medicinais elas podem oferecer algum risco, embora menor que o risco que é oferecido pelos medicamentos alopáticos. E as mulheres do CESAM, elas têm essa formação. Então, a universidade esteve ao lado delas por muitos anos, elas passaram por muitas capacitações. O saber popular é extremamente rico, ele a cada dia é mais comprovado pelas pesquisas, pelo saber científico. Então a gente sempre escuta, né, aquelas indicações, aquelas recomendações, e a universidade sempre consegue comprovar de alguma forma a utilização que é indicada pelo saber popular. Então o CESAM é a representação da fitoterapia brasileira, da nossa diversidade, da preservação de espécies. E para que as pessoas tenham, né, tem um trabalho também muito importante de que a pessoa tenha aquela muda daquela planta medicinal que ela faz uso, que ela utiliza num determinado tratamento, para que ela tenha também essa relação com a terra, que também tem um efeito terapêutico muito benéfico sobre as pessoas. Dentro disso que ele está falando, eu também tenho alguma coisa para falar. A função do CESAM também dentro da comunidade também é escutar a comunidade, não é? Ela chegando, a função não é estar vendendo remédio, não sei o quê, não é nada disso. Porque muitas vezes as pessoas que chegam para comprar alguma coisa de remédio lá no CESAM, elas muitas vezes precisam ser escutadas, né? E já são conhecidas também, né? Justamente, a gente conhece as pessoas, os nossos clientes, o pessoal pelo nome, né? Não tem um diferencial. E muitas vezes essas pessoas, quando vão para um médico, eles não têm nem tempo de escutar ela falar, nem olha para ela. E quando ela chega lá e conversa, que fala do que está sentindo, e a gente diz como é que a gente pode ajudar, e como é que a gente pode ajudar, com tal planta que a gente poderia ajudar, a gente vai para a horta, mostra a planta. Existe essa energia de confiança, de acreditar. Seja então só ajudando a saúde física, né? Ajudando a mental também. Conversando, né? Às vezes as pessoas precisam muito mais de conversar do que mesmo usar a própria planta. Do próprio remédio. Às vezes chegam se sentindo mal, estou com mal-estar, a gente faz um chazinho. Existe toda aquela preocupação com a pessoa que está chegando e de acordo com o que ela está precisando, né? Então, é toda isso que a gente vive lá, entendeu? Essa energia, esse contato pessoal com as pessoas, de conhecer a família, de conhecer
toda a questão, se você está com... Por que você está com dor de cabeça? Eu estou com dor de cabeça, que remédio tem? Sim, mas vamos ver por que você está com essa dor de cabeça. Como é que está? Como você se alimentou hoje? Qual foi a sua alimentação? Porque às vezes a dor de cabeça é consequência de um problema no fígado, né? Você dormiu bem? Existe toda aquela preocupação de saber a causa daquilo que a pessoa está sentindo, para poder associar alguma planta que a gente tenha lá e que a gente tenha conhecimento. Então, são toda essa questão que a gente procura passar. Então, são essas coisas que a gente não pode perder. Entendeu? Isso a gente não pode perder. E a gente não vai perder, porque a gente acredita. A gente acredita que tem um poder maior, que é o Senhor, que está com a gente, que está nos mostrando caminhos para que a gente não saia do Cezam. E, Giselda, é até importante também ressaltar que apareceu na fala de Breno de que vocês se prepararam para isso, né? Vocês não são pessoas assim, não têm conhecimento de nada, só chegaram lá, toma uma planta aqui, que às vezes podem achar que é isso e não, logicamente que não é isso, né? Vocês, e são 21 anos de história. Justamente. Vocês se prepararam bastante para isso. Justamente. A gente teve um acompanhamento por muitos anos do Centro Nordestino de Medicina Popular, na pessoa do Dr. Celerino Carriconde, como coordenador dessa ONG, e foi justamente nesse período que se começou a se formar as hortas de plantas medicinais, que a gente chama de farmácias vivas, não é? E foi a partir de então que a gente, dentro desse espaço, se trabalha toda essa questão com auxílio de farmacêutico, de médicos também, que o doutor Celerino é médico, e nesse conhecimento, nessa ampliação desse conhecimento. Porque, como a gente já falou do início, trabalhar plantas medicinais é a cultura da gente, do nordestino. A gente simplesmente melhorou o conhecimento, ampliou mais essa história. Então, a gente nunca ficou só. Nesse conhecimento, a gente sempre procurou aprender mais alguma coisa, questionar, né? O saber mais, para poder partilhar mais esse saber. Então, tem toda essa questão. A gente nunca ficou só nessa caminhada de plantas medicinais. Exatamente. E a gente tem uma pergunta na nossa live do Facebook de Ivana Festini. Ela perguntou se esse despejo tem relação com o momento político que estamos vivendo. Breno, se quiser falar. Poxa, que pergunta. Então, bom, a gente foi tomado realmente com grande surpresa, certo? Porque ele não estava nos autos do processo, que o processo que vem desde 2016, né? Então não houve a oportunidade de fazer a defesa. A gente entende que deve esgotar todos os recursos jurídicos possíveis, certo? A gente tem contado com apoio para isso, tem reunido toda a documentação suficiente que a gente acredita ser suficiente para reverter essa situação. Sem dúvida, esse debate, ele esbarra em outras questões, como a questão da especulação imobiliária, né? O que é que se pensa para aquela região? Existem exemplos em outros locais do mundo em que o plano de urbanização foi realizado ouvindo a comunidade. Então, eu acho que o poder público tem que ser um pouco mais sensível a isso. E isso realmente é um desafio do momento político atual. A gente precisa realmente que a população tenha a oportunidade de participar da construção do seu espaço. E não que depois de construir todas as suas relações afetivas do local, ela seja arrancada de maneira tão arbitrária. Então, tão brutal, né? Então a gente espera que o poder público seja sensível a isso. O Cezam, ele faz parte do catálogo turístico do município. Então eu faço um apelo também para que os representantes percebam o valor econômico, né? A atração de turistas, a atração de cientistas, de comunidades acadêmicas que têm o Cezam, né? E o município de Jaboatão também como referência nesse sentido. E o que vocês acham que falta agora assim, para garantir que esse despejo não aconteça? Então, com a entrada do processo, né? Com a entrada do recurso que a advogada está efetivando até no máximo segunda-feira, a gente acredita que esse processo vai ser suspenso e aí a gente vai para outro momento de luta, que é tentar regularizar a situação do imóvel, né, para evitar que ocorra novamente esse imbróglio. E quem quiser ajudar, pode ajudar como? Tem alguma coisa que pode assinar, um baixo-assinado, como é? Tem alguma Exato, petição? Tem uma petição pública, né, ela foi criada
recentemente, ela tá disponível, né? Pode entrar na página do Instagram do CESAM Fitoterápicos. Tem também uma carta aberta em que várias instituições, mais de 100 instituições já estão assinando também essa carta, né? Carta para ser assinada por instituições, a petição pública assinada por pessoas físicas. Então, qualquer pessoa que apoiar a causa pode ir lá fazer essa assinatura. A gente tem recebido muitos apoios. Pode entrar em contato via direct lá no CESAM também, mesmo que faz isso? Então, no site, na página do Instagram, né, CESAM Fitoterápicos, @CESAM Fitoterápicos, pode entrar em contato via direct, ver formas mais específicas, trazer sugestões, né? O CESAM é um espaço aberto ao debate, ao diálogo, então a gente está também totalmente aberto a essas sugestões. Giselda, a gente está chegando bem pertinho já do fim do programa, então eu queria saber se você queria deixar uma última mensagem agora. Eu vou dizer a vocês que eu agradeço muito o apoio, não é? Só gratidão. Mas eu sempre estou dizendo por onde a gente está passando. A gente está num barco, né? Num barco, e que o comandante desse barco é o Senhor. E a gente acredita que a gente vai vencer. Porque a gente acredita nessa energia que tem o CESAM, nesse espaço de cura que é o CESAM, e que o dono de tudo aquilo é o Senhor. Nós somos simplesmente operário dessa obra, certo? Então eu acredito nisso. E é isso que eu estou deixando para as pessoas e agradecendo por tudo que estão fazendo por nós. E você, Breno, quer deixar umas palavras finais? Uma última mensagem? Então, a última mensagem eu vou deixar para os juízes, desembargadores, que olhem esse processo com carinho, certo? Todo esse histórico está sendo colocado nos autos, né? Toda essa produção acadêmica, a gente está tentando expressar todo esse sentimento, todas essas relações afetivas, a importância para a comunidade, para a sociedade. Então eu peço que tanto o poder judiciário, né, representado pela juíza, pelos desembargadores, como o poder executivo também, o próprio prefeito, os vereadores, os deputados, eles orem com carinho para o caso do CESAM e não permitam que essa arbitrariedade, né, ocorra. A gente está bem confiante e contando com essa sensibilidade. E a gente também vai estar torcendo aí pela essa vitória de vocês. Então, nossa pauta está chegando ao fim. Hoje a gente conversou com Giselda Alves, do Centro de Saúde Alternativa da Muribeca, o CESAM. Giselda, muito obrigada por conversar com a gente hoje, até porque a gente precisava muito falar da situação de vocês, então obrigada por se disponibilizar a isso. E a gente conversou também com Breno Caldas, pesquisador da Incubadora de Tecnologias Sociais da UFPE. Breno, muito obrigada também por vir trazer essa causa muito importante de vocês e por conversar com a gente hoje. Muito obrigada, Breno. Obrigado. E também agradecemos a você, ouvinte, que acompanhou pela frequência 820 kHz ou pela live no Facebook. Esta edição do programa teve a minha apresentação, Analice Barros. E a minha, Amanda Mendes. Na produção, Amanda Mendes, Analice Barros, Humberto Cassimiro e William Araújo. Nos trabalhos técnicos, Humberto Cassimiro. Nas redes sociais, Lucas Dantas. Supervisão da professora do Departamento de Comunicação Social, Ivana Fechini. E da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônia. E a música tema do programa é a faixa de Angel Garcia, disponibilizada no freesoundarchive.org. Boa tarde e até a próxima sexta-feira. Obrigada. Até a próxima. 12h57. ZYI 775, Rádio Universidade.